Vida além da Terra. A jornada inicial. Vida aqui e em outros mundos. Por onde devemos iniciar essa jornada? Para entender a trajetória da vida no cosmos, podemos começar com as primeiras células, movendo-se e gerando energia, talvez uma cavidade na superfície recentemente formada da Terra, ou em uma abertura sobreaquecida nas profundezas de um antigo oceano. No entanto, uma compreensão genuína da vida, seja aqui na Terra ou em qualquer outro lugar, provavelmente exigirá que desvendemos começos ainda mais remotos. A ignição das estrelas como a sua carga de elementos fundamentais para a vida, a formação de planetas a partir de discos protoplanetários e a dinâmica energética e também a química das superfícies e atmosferas. Com mais de 5.000 exoplanetas confirmados e provavelmente bilhões de outros em nossa galáxia, a Via Láctea, os possíveis locais para a existência de vida aumentaram significativamente nos últimos anos, e com telescópios mais avançados explorando o céu e em desenvolvimento, agora temos ferramentas mais precisas do que nunca para compreender esses mundos distantes. Para buscar respostas para a eterna pergunta: estamos sozinhos? Com esses novos recursos, o que precisamos entender? Não podemos saber onde procurar ou o que procurar se não compreendermos o que aconteceu na Terra. A questão das origens rapidamente se torna complexa, então talvez seja melhor abordá-la em etapas. Vamos começar com o que já conhecemos. Como a Terra se tornou habitável? Muitos dos estudos astrobiológicos da NASA, que investigam as origens e as necessidades da vida no universo, começam aqui mesmo, em nosso próprio planeta. Remontam o nascimento da nossa estrela, o Sol, em meio a uma nuvem giratória de gás e poeira. Essa nuvem continha os ingredientes fundamentais para a vida, incluindo carbono, água, amoníaco, metano e outros componentes, moléculas formadas principalmente nos núcleos das estrelas anteriores, cujas explosões espalharam seus elementos pelo cosmos. A observação desses mesmos componentes em famílias distantes de estrelas e planetas podem ser o primeiro passo para identificar condições habitáveis. Tudo começa com a estrela. A explicação para a presença de vida na Terra reside nos detalhes. Como os planetas se formaram a partir do disco de gás denso que rodeava uma estrela em formação, a dinâmica do sistema como um todo, a estrela e os outros planetas ao redor, que criou um ambiente terrestre hospitaleiro e sustentou o surgimento e evolução da vida. O próximo ponto a ser considerado para a habilidade é o local onde a Terra se encontrava quando o nosso sistema solar estava se formando. A Terra estava localizada na chamada Zona Habitável, a distância orbital de uma estrela que permite a existência de água líquida na superfície de um planeta sob uma atmosfera adequada. A vida em nosso planeta prospera em uma gama surpreendentemente diversa de ambientes, desde regiões extremamente frias até ambientes aquáticos cáusticos e ferventes, mas todos parecem depender da presença de água líquida. Os cientistas também suspeitam que a água seja fundamental para a vida em outros mundos. Vênus, um planeta que poderia ser considerado um gêmeo da Terra em termos de tamanho e composição rochosa, orbita muito próximo ao Sol, dentro da borda interna da zona habitável. No entanto, sua superfície é tão quente que derreteria chumbo, tornando a presença de água líquida impossível, embora possa ter existido no passado. Enquanto isso, em Marte, a superfície congelada e exposta sob a atmosfera extremamente fina na borda externa da zona habitável torna altamente improvável a presença de água líquida persistente. As luas geladas do sistema solar exterior com seus oceanos ocultos de água líquida também podem oferecer condições habitáveis, apesar de estarem bem distantes da zona habitável tradicional. Embora ambientes semelhantes aos encontrados entre os nossos planetas e luas possam prevalecer em sistemas em outros locais da galáxia, alguns, como as exoluas, potencialmente habitáveis, estão além do alcance da nossa atual tecnologia de detecção remota. Portanto, a zona habitável e a possibilidade de água superficial servem, na melhor das hipóteses, como um guia aproximado ajudando os astrônomos a categorizar a variedade de exoplanetas em busca de possíveis alvos habitáveis. Entendendo a química certa. Além de investigar a origem da vida, os cientistas também se concentram nas moléculas e na química envolvida.
como as interações microscópicas em uma Terra primitiva e volátil há cerca de 4 bilhões de anos. Deram então origem a um conjunto de materiais que consomem energia e produzem resíduos, o que definimos como vivo. Os cientistas com isso propõem diversos cenários para o surgimento da vida, conforme explica um dos pesquisadores do Departamento de Bacteriologia da Universidade de Wisconsin. Eles se utilizam da seleção de metais ao longo dos íons, ou MUSE, que investiga a complexa interação entre evolução, geoquímica e biológica dos primeiros estágios da vida. Talvez a vida tenha começado por meio de impacto de cometas, ou talvez por síntese de choque, ou ainda em fontes hidrotermais. Essas são algumas das teorias mais populares. Alguns dos grupos de pesquisa adotam uma abordagem experimental, focando em parte nas enzimas, proteínas que desencadeiam reações químicas em nossas células, também conhecidas como metabolismo, o que pode ajudar a construir ou degradar a matéria celular. Assim, as pesquisas revivem várias enzimas importantes para explorar sistemas biológicos antigos, que remontam essencialmente ao surgimento dessas inovações metabólicas. Como a vida aprendeu a utilizar os recursos disponíveis em seu ambiente, incluindo a atmosfera, desde o início. Os pesquisadores usam o DNA existente para retroceder no tempo bilhões de anos atrás. Cassar observa uma mudança na pesquisa astrobiológica nos últimos anos, concentrando-se no comportamento de antigas agressões de moléculas que podem ser vistas como semelhantes à vida, em vez de apenas sintetizar os componentes químicos associados ao surgimento da vida. Essas podem incluir formas mais primitivas de moléculas, capazes de armazenar informações ou catalisar reações, mas muito menos eficiente do que o RNA ou DNA, com quais estamos familiarizados hoje. Aos poucos se nota a mudança na visão da história da vida na Terra, que vai desde as profundezas do oceano em fontes hidrotermais, um caminho possível e viável para a origem da vida, até a química potencialmente geradora de vida na superfície mais antiga da Terra. Os componentes e funções da vida podem ter surgido gradualmente, em diferentes momentos e lugares ao longo de centenas de milhões de anos, antes de se unirem para formar organismos vivos reconhecíveis. A química em todo esse espectro pode acessar uma maior variedade de fontes de energia, diversidade mineral, presença de ciclos úmidos e secos. Quando se trata da origem da vida, é sobre localização, localização e localização, e também sobre química. O que podemos aprender com outros planetas? Enquanto nossas capacidades de observação do universo se tornam mais sofisticadas, também aumentam nossa capacidade de descobrir exoplanetas e aprender mais sobre eles. Até o momento, os telescópios revelaram uma variedade de exoplanetas, alguns rochosos, outros gasosos. Entre eles estão as superterras, que podem ser versões ampliadas de mundos rochosos, e os mini-Netunos, versões menores de nosso próprio Netuno. Dois tipos de planetas que, embora comuns na galáxia, são estranhos para nós porque não existem em nosso próprio sistema solar. Além disso, temos os Júpiteres quentes e os Saturnos quentes. Esses em órbitas estreitas e escaldantes ao redor de suas estrelas, e planetas solitários vagando pelo espaço sem uma estrela-mãe. O conhecimento humano sobre outros mundos continua a ser moldado por telescópios espaciais cada vez mais poderosos. As missões do Kepler da NASA, agora aposentado, e o Transit Exoplanet Survey satélite, ou mais conhecido como TESS, ainda ativo, nos ajudam a encontrar planetas, enquanto o telescópio espacial James Webb começou a nos fornecer uma riqueza de imagens e dados atmosféricos. O futuro telescópio espacial romano, com lançamento previsto para 2027, poderá descobrir cerca de 100 mil desses mundos distantes, além de testar novas tecnologias para capturar imagens diretas de exoplanetas. No futuro, telescópios espaciais ainda mais poderosos poderão examinar diretamente as atmosferas dos exoplanetas em busca de sinais de vidas, o que os astrobiólogos chamam de bioassinaturas. Mas se a Terra serve como nosso modelo para procurar evidências de vida entre os exoplanetas, devemos aprender não apenas como detectar bioassinaturas em um planeta que se assemelha ao nosso mundo atual. Também devemos tentar reconhecer sinais de vida em planetas que se assemelham ao passado distante da Terra, quando as condições eram muito diferentes das atuais.
A Terra é o único planeta que conhecemos com vida, mas a Terra foi muitos planetas diferentes ao longo de sua história. Essas são as terras alternativas. Por exemplo, reconheceríamos uma Terra com vida antes que o oxigênio fosse suficientemente abundante na atmosfera para ser detectado? As formas de vida que não dependiam de oxigênio prosperaram por bilhões de anos antes da atmosfera oxigenada ser detectável a anos-luz de distância. E mesmo depois que a vida começou a produzir oxigênio, sua acumulação na atmosfera pode ter sido tão gradual que passou despercebida por bilhões de anos. É possível até mesmo que o oxigênio tenha permanecido indetectável até cerca de 800 milhões de anos atrás, muito depois do surgimento da vida complexa, células como núcleo central e quase simultaneamente com o surgimento dos primeiros animais. Um dos objetivos das equipes é usar medições químicas de rochas antigas, que fornecem registros do passado, juntamente com modelos computacionais, para criar um catálogo de perfis gasosos de várias fases da Terra. Com essa abordagem, eles podem considerar possibilidade em planetas distantes, mesmo que seja drasticamente diferente de tudo que encontramos na Terra. Se o telescópio espacial James Webb e futuros telescópios capturarem perfis atmosféricos semelhantes a um exoplaneta, poderá ser um forte indício de uma biosfera. Um mundo marcado por condições ambientais e mudanças que impulsionam e são impulsionadas por alguma forma de vida. O objetivo final é compreender como um planeta pode desenvolver e sustentar uma biosfera detectável, não apenas para saber se a vida pode existir, mas que de fato exista. Esses trabalhos são super importantes porque ajudam os telescópios a identificar na interpretação os primeiros dados atmosféricos de planetas em zonas habitáveis. Os futuros pesquisadores também precisarão reconhecer processos não biológicos que possam produzir gases interpretados como bioassinaturas, a fotoquímica e certas propriedades atmosféricas. Por exemplo, poderiam gerar oxigênio em abundância em um planeta desprovido de vida. Assumir uma visão tão holística do potencial de vida fora da Terra exige equipes multidisciplinares com grandes lideranças, que incluem biólogos, geoquímicos, geólogos, pesquisadores de exoplanetas e outros. É quase como se um biólogo, um geólogo e um astrônomo entrassem em um bar e a vida acontecesse. Ou também poderia ser uma espécie de smoothie, uma mistura de várias disciplinas científicas para decifrar o código da detecção de vida entre os nossos planetas vizinhos e os exoplanetas espalhados pela galáxia. Há um interesse incrível agora, mais do que nunca, em resolver esse problema e o número incrível de estudantes envolvidos nele. É realmente emocionante e incrivelmente inspirador. É por isso que acreditamos que estamos muito perto de resolver essas questões. E isso é simplesmente demais. E assim encerramos o primeiro episódio do podcast Vida Além da Terra. A jornada inicial, vida aqui e em outros mundos. Até o próximo episódio.